Graça e paz, irmãos. Amém. Amém. Glória a Deus. É uma alegria muito grande nós podermos estar reunidos e continuarmos nessa campanha, né? Hoje, qual que é o dia? Quinto dia, vamos falar de finanças, vamos estar consagrando o mês de maio. Agora eu quero falar com você com relação a finanças, porque qual é o conceito que nós queremos buscar no Senhor para uma vida vitoriosa na área financeira, né? O que é que Deus tem para nós? Nós, normalmente, na Javés de Vida, a gente não trata muito sobre isso, porque nós não queremos ficar assim, batendo em teclas de dinheiro, porque nós percebemos que as igrejas hoje estão deturpando muito isso, né? E se está vivendo uma teoria da prosperidade a qualquer custo. E que você tem que ser rico de qualquer maneira, porque senão você está com um problema. Mas para a gente falar sobre vitória na área financeira, prosperidade nas finanças, que a gente vem tratando cada dia de uma área, né? Prosperidade na família, que foi ontem, nós vamos ter prosperidade para a nossa nação, vamos ter para a igreja. O que é a riqueza e o que é prosperidade? Qual seria a diferença de riqueza para prosperidade, né? Riqueza é quando se tem muito de alguma coisa. Falando-se de financeiro, riqueza financeira é quando se tem muito dinheiro, mas muito mesmo, não é? Se não me engano, hoje no Brasil, mais da metade da riqueza do país está nas mãos de 10% da população, né? Mais da metade da riqueza do país, 10% da população, ou seja, 20 milhões de pessoas aí tem metade da riqueza do país. A outra metade fica aí para os outros 200 milhões, né? Então isso é riqueza. Mas nós não queremos falar de riqueza, nós queremos falar de prosperidade. E o que é prosperidade? Nós temos duas frases para conceituar prosperidade. Uma delas é não ter falta, né? Ausência de necessidade. Então, quando eu tenho uma ausência de necessidade naquela área, eu sou próspero. Ou ainda eu gosto de dizer que a prosperidade é viver bem com o que eu tenho. Isso é prosperidade. Não quer dizer que eu tenha que ser rico, então. Próspero não quer dizer ser rico. Próspero é viver muito bem com aquilo que eu tenho. É a ausência de necessidade. Sabe por quê? Porque às vezes a pessoa é muito rica, mas ela é cheia de necessidades. Não é assim que acontece? Né? Então esse ditado popular de que o dinheiro traz felicidade, muita gente ainda brinca, faz brincadeira, né? O dinheiro não traz felicidade, manda comprar. Não traz e nem compra. Por quê? Porque para ser feliz não precisa de dinheiro. Tá certo? É possível você ser feliz sem ser rico. É lógico que nós estamos buscando uma prosperidade na área financeira e vamos ver o que é que Deus tem para nós. Será que Deus quer que você seja rico? Não necessariamente. Agora, Deus quer que você seja próspero? Com toda certeza. Tá certo? Uma prosperidade completa, uma prosperidade plena. Deus não deseja para mim e para você uma prosperidade nessa área ou naquela área. O que Deus quer para nós é uma prosperidade plena, uma prosperidade completa. Que nós vivamos bem com aquilo que temos em todas as áreas. Então é um engano e tem sido muito mal ensinado de que o cristão tem que ser rico. Não é verdade. Mesmo porque se eu for rico, se Deus me permite que eu seja rico, é simplesmente para usar aquela riqueza na implantação do reino, na expansão do reino e para eu auxiliar cada vez mais outras pessoas. Então, se um cristão é feito rico por Deus, o propósito daquela riqueza não é para ele. O propósito daquela riqueza é servir
à comunidade e servir os necessitados. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Qualquer outra coisa fora disso, não provém de Deus. Amém? Então, quando nós vamos buscar agora, na palavra de Deus, alguns conceitos sobre a prosperidade, quais os princípios lá no Egito, que tinha lá 7 vacas gordas, pastando alegremente, de repente, surgiram 7 vacas magras e devoraram as 7 vacas gordas. E um outro sonho, tinha lá 7 espigas saudáveis, robustas, e de repente surgem 7 espigas delgadas, né, enfermas, e essas 7 espigas sem saúde nenhuma devoram as 7 espigas saudáveis. E o faraó ficou sem saber o que isso queria dizer, até que se chega até José, e José então vai interpretar aquele sonho do faraó. Ele diz, olha, na verdade isso não são 2 sonhos, mas é um sonho só. E isso é um decreto de Deus dizendo que o Egito vai passar, o mundo, né, vai passar por 7 anos de muita fartura, mas teremos 7 anos de muita fome. E o faraó ficou preocupado, como é que eu vou fazer então agora? O que eu faço com isso? E José disse assim, olha, vamos aproveitar os anos de fartura para nos preparar para os anos de escassez. Então eles foram e fizeram como José havia instruído. Construíram celeiros, guardaram durante os 7 anos de fartura, e ele teve abundância, ainda que no período de fome não passaram necessidade. Então houve 7 anos de muita riqueza e 7 anos de escassez, mas 7 anos prósperos. Tá certo? Tá? Então teve 7 anos de muita riqueza, sobrou muito alimento, mas na escassez eles não passaram fome, não passaram necessidade, porque se prepararam na abundância para o período da escassez e foram prósperos, tanto que eram procurados por todas as nações conhecidas da época que vinham buscar alimento com o Egito. Tá certo? Então esse é o entendimento de prosperidade de Deus para a nossa vida em todas as áreas. Um outro ponto que a gente observa daí é que podemos passar por períodos de necessidade. Podemos passar por períodos de dificuldade. Não quer dizer que porque é crente, que é cristão, que não vai passar períodos de dificuldade. Passa ou não passa? Passa. A diferença é que com Deus, na direção de Deus, na orientação de Deus, nos princípios de Deus, ainda que venha o período de necessidade ou um período de problema, o Senhor vai estar ali e vai suprindo cada uma das nossas necessidades. Amém? E é lógico que quando nós vamos falar sobre essa questão da finança, nós sempre falamos sobre o semear, né? Então, por exemplo, se eu quero colher arroz, eu tenho que semear o quê? Arroz. Se eu quiser colher milho, o que eu tenho que semear? Milho. E assim sucessivamente. Eu só vou conseguir colher aquilo que eu semeio. Hoje eu estava conversando com o irmão lá da igreja em Montemor, e ele dizendo que olha o princípio natural refletindo um princípio espiritual. Ele dizia assim, olha Teófilo, quando nós éramos menores, que meu pai plantava milho, ele fazia com que nós pegássemos a espiga de milho e as melhores sementes a gente guardava. Para quê? Para plantar de novo. Então, ele dizia assim, meu pai sempre fazia com que a melhor semente nós usássemos para semear. Nós não comíamos a melhor semente. Porque se eu como a melhor semente, acabou. Percebe? Se eu comer o melhor, como é que eu semeio de novo? Eu vou semear uma semente de baixa qualidade. E quando eu semeio uma semente de baixa qualidade, com toda a certeza absoluta, o pezinho que vai nascer é um pezinho de baixa qualidade. Se eu plantar uma semente de boa qualidade, eu tenho grandes chances de ter um pezinho de boa qualidade. Não necessariamente. Mas se eu plantar uma semente de má qualidade, com toda certeza vai nascer um pezinho
de má qualidade e a produção desse pezinho é inferior àquilo que eu poderia obter. Percebe, queridos? Então, assim, eu só colho aquilo que eu semeio. E se eu semear uma semente de boa qualidade, eu vou colher muito mais em relação àquilo que eu plantei. E tem um outro detalhe, nós precisamos semear em terra fértil. Eu preciso semear em terra boa. Lembra que uma vez, certa vez, Jesus, falando em parábolas lá em Mateus capítulo 13, os outros evangelhos também citam, ele fala da parábola do semeador. É lógico que ali ele está dizendo que a semente é a palavra de Deus, é uma semeadura da palavra de Deus, e é uma semeadura daquela que cai em terra fértil. Então ele diz assim, que o semeador saiu a semear, e algumas sementes caíram pelo caminho. E essas sementes que caíram pelo caminho, algumas delas as aves dos céus vieram e comeram a semente. Algumas outras caíram sobre a pedra, sobre o terreno rochoso. Outras caíram entre os espinhos e outras foram lançadas finalmente em terreno fértil. Aquela que caiu meio pelo caminho, as aves comeram, como eu já lhe disse. Aquelas que caíram em terreno rochoso, ela até nasceu. Ela brotou, ela germinou, nasceu um pezinho, mas como não tinha como criar muita raiz, porque o terreno muito rochoso, quando veio o sol, matou aquela plantinha. Outra caiu entre os espinhos. Era um terreno até bom, mas tinha muito espinho. O terreno não tinha sido preparado também. Da mesma forma, a plantinha germinou, a semente germinou, ela cresceu, mas muito espinho abafou a plantinha e Jesus faria as solicitudes da vida, mataram aquela sementinha, aquela plantinha, e ela não produziu mais nada. E aqui vem cair em terra boa, então essa sim nos prepara. Amém? Está dando para entender isso aqui? Tranquilo? Olha o que Paulo diz agora lá em 2 Coríntios, se você puder abrir sua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 9, versos 6 a 9. Segunda carta de Paulo à igreja em Corinto, capítulo 9, verso 6 ao verso 9. Capítulo 9, isso. Isso, aos Coríntios. Segunda carta. Tem a primeira e tem a segunda. A carta do apóstolo Paulo à igreja que está lá em Corinto, né? Encontraram aí? 2 Coríntios, capítulo 9, versos 6 a 9? Amém? Vamos ficar de pé um minutinho para que nós podemos fazer essa leitura. Vou fazer essa leitura, verso 6 ao verso 9. Mas digo isto: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Aquele que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs, no seu ao que dá tudo. Toda a suficiência, abundez em toda boa obra, conforme está escrito. Espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Amém? Pode assentar-se, queridos. Então, quando Paulo está falando sobre essa colheita, sobre essa semeadura, né, melhor dizendo, e uma consequente colheita em função dessa semeadura, você veja que ele diz assim, aquilo que nós falamos, aquele que semeia pouco, vai colher pouco, porque também tem um detalhe. Se você tem uma terra fértil, preparada, você tem uma semente de primeira qualidade, mas se você plantar 2 sementinhas, vai colher quanto? Proporcional a 2 sementinhas. Agora, se você planta mais de 2 sementinhas, você vai sempre colhendo muito mais do que isso. Tem um irmão nosso lá na igreja em Paranaíba, que ele, falando sobre milho, né, a gente estava conversando sobre milho, e ele estava necessitando de alimento para o gado dele, porque período de inverno lá é muito seco no Mato Grosso do Sul e morre muito gado, então ele precisaria preparar uma silagem. E ele então foi plantar milho e cana e algumas coisas para depois moer isso tudo e fazer silagem para o período da seca. E ele me disse que ele plantou
se não me engano, ele plantou um saco lá de 50 quilos de milho e ele colheu 5 toneladas de milho. Olha só, então ele pegou um saco de 50 quilos, preparou a terra, comprou uma semente de primeira qualidade e semeou aqueles 50 quilos. Ele colheu 5 toneladas de milho. Olha que maravilha. Por quê? Porque ele fez no princípio. Ele preparou a terra, ele queria milho, então ele plantou milho de excelente qualidade e plantou com abundância. Ele não plantou 50 gramas de milho. Certo? Uma vez nós fomos plantar em casa, alguns anos atrás, a gente queria plantar milho em casa, fazer curau, não sei o que e tal. E nós fomos lá, comprei, na época, não lembro, foi 50 centavos ou R$1, eu não lembro. Isso aí foi um pacotinho de milho. E nós não demos conta de plantar aquele pacotinho de milho, porque não tinha quintal em casa para plantar todo aquele milho. Né? Então, se ele plantou 50 quilos de milho, ele plantou com abundância. Tá certo? Mas por ele plantar com abundância, num terreno muito bem preparado e uma semente de qualidade, ele colheu muito. Porque 5 toneladas é bastante milho. Certo? Sim ou não? Sim. Então é um princípio espiritual que está aqui, refletindo no natural. Então Paulo diz, aquele que semeia pouco, também vai colher pouco. Aquele que semeia com abundância, em abundância também vai colher. Mas cada um contribua segundo propôs no seu coração. Não com tristeza, não por constrangimento, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Por que Paulo estava falando sobre isso? Porque nesse momento aqui, o que estava acontecendo? A igreja em Jerusalém estava passando muita necessidade financeira. Era um período de perseguição aos cristãos. Os judeus em Jerusalém estavam perseguindo muito a igreja. E a igreja de Jerusalém estava passando muita necessidade. Então, Paulo, ele começa a convocar as igrejas de fora de Israel, porque Corinto fica na Grécia, era uma igreja que não ficava em Israel. Então ele começa a convocar as igrejas fora de Israel para que fizessem ofertas para ajudar a igreja em Jerusalém que passava necessidade. E nos parece que houve uma coleta bastante interessante, essa oferta que foi levantada pelas igrejas para auxiliar a igreja de Jerusalém. Então Paulo está dizendo sobre isso. Olha, quando você for contribuir, você contribui assim, não é constrangimento, não, viu? Não vem aqui, olha, todo mundo tem que dar, passa a sacolinha aí, você não vai dar. Não precisa de constrangimento. Cada um contribua conforme está proposto no seu coração. Por exemplo, algo que nós temos mudado nos casamentos na igreja é acabar com aquele negócio da gravata. Né? Tem um negócio que constrange as pessoas em festa de casamento, é a hora da gravata. Sim ou não? Porque vem todo mundo fazendo aquela confusão, a gravata e faz de todo jeito arrancar dinheiro do convidado que está ali. Então muita gente já vai para o casamento sabendo, a hora da gravata vai ser problema. Não é isso? Porque gastou com roupa, gastou com calçado, gastou com presente e ainda vai chegar lá e vai passar por esse constrangimento de ter que colaborar com a hora da gravata. E agora inventaram do sapatinho. Não é? Na minha era, quando eu casei, há 72 anos atrás, não tinha sapatinho, só tinha gravata. Agora eu sei, eu vi em alguns casamentos a história do sapatinho também. Então o que a gente faz? Nós preparamos um baú, a Maricina prepara um baúzinho, fica ele todo enfeitadinho e fica lá no salão de festa. E eu já aviso antes, quem quiser colaborar com os noivos, vai lá e coloca no baú. Não vai ter gravata, não vai ter sapatinho, ninguém vai ser constrangido a nada. Cada um dá conforme propôs o seu coração. Se você acha que você pode ajudar mais um pouco ainda aquele casal, vai lá e coloca ali uma oferta para aquele casal.
E nós temos observado o seguinte, que tem dado muito mais resultado esse baúzinho, que as pessoas vão lá e colocam se querem e quanto querem, do que ficar forçando as pessoas a darem alguma coisa. Né? É um princípio que Paulo diz aqui. Contribua segundo o proposto no coração. Não é para fazer com tristeza, não é para fazer com constrangimento, porque Deus ama aquele que dá com alegria. E aí ele conclui, Deus é poderoso para fazer abundar em toda a graça, a fim de que vocês tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, tenham abundantemente em toda boa obra. Tá certo? E ele diz, conforme está escrito, semeou, deu aos pobres, a sua justiça então permanece para sempre. Amém, irmãos? Amém. Então aqui nós temos um dos princípios. Na contribuição, na oferta, aqui, semeie com abundância se quer colher muito. Semeie uma semente de boa qualidade, mas faça isso por amor, conforme está trazendo alegria ao seu coração. Quando, por exemplo, nós vemos lá em Gênesis, não sei se todos conhecem a história, mas houve uma vez que Caim e Abel foram fazer ofertas para Deus. Caim, que era o mais velho, ele trouxe dos produtos da terra para Deus. Trouxe uma oferta ao Senhor. Abel, ele trouxe a melhor das suas ovelhas. Trouxe as primícias das suas ovelhas. Quando a gente estuda no hebraico, a gente percebe que Caim, ele trouxe uma oferta, mas ele diz, a palavra é assim, trouxe uma oferta. O Abel trouxe o melhor do que ele tinha para Deus. Lembra que nós acabamos de dizer que quando nós vamos semear uma semente de milho, nós semeamos a melhor. O nosso irmão falou isso hoje lá para a gente. Meu pai fazia a gente guardar a melhor para ser semeado. Então o Abel, ele fez isso. Ele semeou, ele entregou, ele ofertou a Deus o melhor que ele tinha. O Caim ofertou, mas foi uma oferta assim, meia boca. E isso, naquela oferta, estava refletindo o coração dele. Tanto que quando você lê o texto lá em Gênesis, diz assim, que Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Mas Deus não se agradou de Caim e da sua oferta.